Boa tarde a todos. A nossa palestrante de hoje é a Thaís Trevisan. A Thaís é doutorado pelo Unicamp, com um período sanduíche na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. E desde 2019 ela está fazendo um pós-doutorado no laboratório Ames, que é afiliado à Universidade do Estado de Iowa, e é um dos laboratórios mais importantes na área de pesquisa em novos materiais nos Estados Unidos. Thais trabalha com física da matéria condensada, mais especificamente sistemas fortemente correlacionados, tópicos como supercondutividade, diamagnetismo em moléculas e materiais topológicos como semimetais de Dirac. Hoje ela vai explicar para a gente como é possível usar a luz para manipular a simetria e topologia desses materiais. E logo depois do seminário da Thais, a gente abre a sessão de perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta pode se manifestar pelo chat que eu chamo para vocês fazerem a pergunta pelo microfone. Eu também posso ler a pergunta escrita no chat, se vocês preferirem. Thaís, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você pode começar a apresentação? Obrigada, Rodrigo, pelo convite, pela introdução. É um prazer estar aqui hoje para dar essa palestra. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver a tela, acho que funciona. E eu vou iniciar a apresentação de slide. Vocês me falam se vocês veem o slide. Então, boa tarde, todo mundo. Meu nome é Thaís e eu sou pós-doc na Universidade Estadual de Iowa, que é onde fica o laboratório de Ames. E hoje eu vou falar de um dos projetos de pesquisa que eu estou envolvida, que tem a ver com usar luz para manipular a simetria e topologia de materiais. Esse é um projeto que está em andamento e é um projeto que é vinculado ao CATS. O CATS é um centro do laboratório de Ames que tem como objetivo estudar materiais topológicos, que são os semimetais topológicos. E esse centro é muito interessante e eu gosto muito de fazer parte dele porque é um centro bastante grande e ele envolve colaborações entre vários institutos de pesquisa nos Estados Unidos. Então, não é só o laboratório de Ames, a gente tem colaboração com Harvard, por exemplo, com o laboratório de Argonne e muitas outras instituições. E envolve muitos pesquisadores, tanto teórico quanto experimental, para a gente conseguir atingir três objetivos principais do centro, que é prever e descobrir novos semimetais topológicos, e eu vou dizer mais para frente o que são esses semimetais topológicos, induzir transições topológicas em materiais e manipular dinamicamente esses estados topológicos. Então, o meu projeto que eu vou comentar hoje, ele está na intersecção desses dois objetivos. A gente consegue usar a luz para induzir transição topológica e, ao mesmo tempo, a gente consegue manipular esses estados de uma maneira dinâmica com a luz que a gente usa. Então, para quem quiser saber mais do laboratório de Ames, eu deixei o website aqui. É bastante interessante. Então, para a palestra de hoje, eu decidi dividir em 3 grandes blocos. Eu vou fazer uma introdução, onde eu vou falar um pouquinho sobre estados topológicos, vou falar de isolantes e semimetais topológicos, e depois eu vou dar um pouco mais de detalhe de como que a gente modela semimetais de Dirac e como que a gente usa a luz para manipular as propriedades desse material. Depois disso eu vou mostrar alguns resultados do meu trabalho, mas eu acho que a grande parte da palestra vai ser focada nesses 2 primeiros blocos. Deixa eu pegar o meu laser aqui, nesses 2 primeiros blocos, porque eu quis tentar fazer uma introdução mais pedagógica possível para essa área de pesquisa que é tão importante na matéria condensada hoje em dia. Então, vamos começar falando de estados topológicos. Então, essa é uma área, como eu já disse, bastante importante de pesquisa na matéria condensada, e ela é uma área que está em rápido desenvolvimento desde aproximadamente 2005. Então, aqui, como mais ou menos uma revisão histórica da área, eu coloquei alguns nomes que são conhecidos. Certamente, se vocês já ouviram falar sobre o Haldane e o Thouless, que ganharam o Prêmio Nobel pela contribuição que eles deram a essa área, e muitos outros nomes são muito importantes para o entendimento que a gente tem hoje de materiais topológicos. E talvez, quando a gente fala de estados topológicos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os isolantes topológicos. Então, eu queria começar falando sobre isso. Então, o que são esses isolantes topológicos? Então, para responder essa pergunta, vamos pensar num sólido bidimensional, que eu ilustrei aqui por essa caixinha, e vamos considerar que esse é um sólido isolante. O que isso quer dizer? De maneira pictórica mostrada aqui. Quer dizer que a gente tem uma banda de valência
e uma banda de condução, que elas estão separadas por um gap de energia que é grande o suficiente para que eu não consiga excitar partículas daqui para cá, né, de maneira fácil. Tá? Então, esse material ele é isolante, ele não transporta a corrente elétrica. Só que existem outros materiais, outros sólidos, que têm uma estrutura de banda parecida, então a gente também vê uma banda de valência, uma banda de condução que estão separadas por um gap, mas as superfícies desse material transportam corrente. Então, é como se eu tivesse um material isolante com superfícies metálicas. E por mais que a gente tenha essa similaridade entre as bandas desses dois materiais, eu não consigo deformar esse material de nenhuma maneira para vir daqui para cá. São objetos completamente diferentes. Da mesma maneira que eu não posso pegar uma bola de futebol e deformar ela continuamente num donuts, por exemplo. O único jeito de eu fazer isso é fazendo um furo no meio, é fazer uma operação abrupta no sistema. E na linguagem de matéria condensada, o que seria essa operação abrupta que eu tenho que fazer? Seria fechar esse gap. Então, quando eu fecho o gap e eu abro de novo, às vezes eu tenho essa transição de um isolante para um semimetal, para um isolante topológico. É claro que eu tenho que obedecer alguns pré-requisitos. Aqui, nesse exemplo que eu estou dando, eu preciso quebrar a reversão temporal, o que eu posso fazer aplicando um campo externo, e eu tenho que ter acoplamento spin-órbita forte no sistema. E por que isso é interessante? Qual é o motivo do interesse desses materiais? O motivo é que, geralmente, as propriedades topológicas elas se manifestam em observáveis que são quantizados. Então, um exemplo é o efeito Hall quântico. Se eu vier nesse material e aplicar um campo externo, medir a resistividade transversa, eu vou ver que a resistividade ela ocorre em platôs. E esses platôs são múltiplos inteiros G quadrado sobre H. E essa quantização vem das propriedades desse estado de corrente. Bom, agora a gente pode então se perguntar, mas o que esse isolante topológico tem de tão fundamentalmente diferente de um isolante comum para ter essas propriedades que a gente não encontra no isolante comum? E a resposta para essa pergunta estão nas funções de onda dos elétrons nesse material. Então, como a gente sabe, num sólido, os estados eletrônicos eles são descritos pela função de onda de Bloch, tá? Que nada mais é do que uma onda plana multiplicada por uma parte que é uma parte periódica com a mesma periodicidade da rede. O que acontece é que, conforme a gente se desloca na zona de Brillouin, essa parte periódica ela adquire fases, que são chamadas fases de Barry. E aqui, essa maneira como a gente calcula a fase de Barry, então, a gente anda num caminho fechado na zona de Brillouin, e a fase de Barry está relacionada com derivados dessa parte periódica aqui. E, curiosamente, essa quantidade aqui se comporta de maneira análoga ao potencial vetor que a gente conhece do eletromagnetismo. Então, não é surpresa que existe uma quantidade que está relacionada com esse potencial vetor pelo gradiente, pelo rotacional, que é a curvatura de Barry. E a curvatura de Barry é a quantidade, a grandeza que vai dizer para a gente sobre a propriedade topológica ou não no sistema. Então, uma vez que eu calculo essa curvatura, se eu integrar ela sobre toda a zona de Brillouin, o resultado que eu vou encontrar é um inteiro. E esse inteiro pode ser zero. Nesse caso, eu tenho um isolante normal, com uma resistência usual. E se for um número que é diferente de zero, a gente tem um isolante topológico, conforme eu já mostrei, com a quantização da resistência. Então, esse número C, às vezes ele recebe o nome de número de Chern, e é o que dá para a gente a característica topológica do sistema. Claro que isso aqui é só a ponta do iceberg, tem muito mais nessa história, eu só quis dar uma pincelada sobre como que se pensa sobre isolantes topológicos, e eu deixei aqui uma referência, que é um livro que eu gosto muito, o livro do David Vanderbilt, se alguém quiser mais detalhes. E aí, desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Então, dito isso tudo, a gente pode se perguntar, ok, então para ter um estado topológico, a gente precisa sempre ter um gap? Porque eu esqueci de falar, né? Deixa eu mencionar que
Uma vez que eu tenho esse número finito, não importa pequenas deformações que eu faça nessa estrutura de bandas, contanto que eu nunca feche esse gap, eu não vou mudar esse valor. Então, é isso que dá para a gente o fato que esse estado é bastante robusto a perturbações externas. E aí você pode se perguntar, bom, eu preciso então ter esse gap para ter um material isolante? Um isolante topológico? E a surpresa é que a resposta é não. Que tem muitos materiais, e aí no caso precisam ser sólidos tridimensionais, em que a banda de condução e a banda de valência, elas se tocam em um conjunto discreto de pontos do nível de Fermi. Então, eu não tenho uma superfície de Fermi. Se você quiser pensar na superfície de Fermi, é um conjunto discreto de pontos, que é onde essas bandas se tocam, e por isso chama semimetal. E esses materiais também têm propriedades topológicas, tá? Tem dois tipos de semimetais topológicos. Um deles é o semimetal de Dirac, que eu vou falar um pouquinho mais agora, e o outro é o semimetal de Weyl, que eu vou falar no próximo slide. Então, deixa eu começar pelos semimetais de Dirac. Tem vários exemplos na natureza, para citar dois deles, acho que talvez um dos mais famosos é o arseneto de cádmio, tem também o sódio bismuto. E aqui eu mostro a estrutura de bandas do arseneto de cádmio, é um cristal bastante complicado, tem muitos átomos por célula unitária, como está mostrando aqui, e essa é a estrutura de bandas. E aí a gente vê claramente que existe um ponto aqui, perto do ponto gama, que é o centro da zona de Brillouin, onde essas bandas se tocam, tá? E eu coloquei um esquema desse sólido no espaço de momento, e aqui esse cruzinha vermelha indica onde está esse cruzamento. Eu tenho dois, né? Você vê que é sempre na direção Z, entre gama Z. Eu tenho um em Z positivo e outro em Z negativo. Aqui eu estou mostrando só um deles. E se eu der um zoom, então, nessas redondezas desse cruzamento, isso que eu vejo esquematicamente. Então, eu tenho o ponto onde as bandas se cruzam e a dispersão eletrônica nas vizinhanças desse ponto é linear. Então, significa que os elétrons, nessa vizinhança desse cruzamento, eles são descritos por uma hamiltoniana que lembra muito a hamiltoniana de Dirac. Por isso que esse material recebe o nome de semimetal de Dirac. E esse ponto aqui onde o cruzamento ocorre, ele recebe o nome de nodos de Dirac. Tá? Agora, é muito importante que esses cruzamentos, eles podem acontecer de maneira acidental, tá? E para que isso aconteça, o meu sistema ele tem que ter dois pré-requisitos, que é a presença tanto de reversão temporal quanto de inversão. E aí, se a gente lembrar do teorema de Kramers, a gente sabe que quando essas duas simetrias estão presentes, as bandas são duplamente degeneradas. Então, significa que essa banda de baixo tem degenerescência dupla, assim como essa banda de cima. Então, esse ponto, o ponto de Dirac, tem degenerescência quádrupla. Isso vai ser importante um pouquinho mais para frente, tá? Eu vou voltar nesse ponto depois. Tá, bom, e como eu disse, esse cruzamento ele pode acontecer de maneira acidental, então ele é bastante frágil, mas no caso do arseneto de cádmio e do sódio bismuto, esse cruzamento ele também acontece devido a outras simetrias que eu tenho no sistema, simetrias do cristal, e eu vou voltar nesse ponto também mais tarde. Mas por causa disso, a gente diz que os semimetais de Dirac eles são protegidos por simetria do cristal, no caso, e não por topologia. Então, eu posso facilmente me livrar desse ponto aqui, eu posso gapear o sistema. Então, essa é uma fase bastante frágil. E quais que são as manifestações macroscópicas desse cruzamento aqui? Então, esse material, ele vai, assim como isolantes topológicos, ele tem estados na superfície que vão ligar a projeção desses pontos de Dirac. Tá? Então, por exemplo, se a gente aqui está uma representação, os dois pontinhos roxos são os meus nodos de Dirac, e se eu olhar por cima, eu vou ver que esses dois pontinhos são projetados aqui, e eu veria estados eletrônicos conectando esses pontos. Mas, de novo, esses estados, eles são frágeis, eles não são topológicos, então, fazendo pequenas variações na hamiltoniana do sistema, eu posso me livrar desses estados. Tá? Bom, mas tem outra coisa mais interessante que eu posso fazer com esse material. Eu posso, por exemplo, me livrar de alguma dessas simetrias, quebrar algumas dessas simetrias. E o que acontece nesse caso? Então, vamos ver
por exemplo, se a gente quebrar a simetria de reversão temporal. Como que a gente faz isso? A gente pode aplicar um campo externo, ou como eu faço isso no meu trabalho, a gente aplica luz polarizada. Então, se a gente quebra reversão temporal, mas continua com inversão, a degenerescência, lembra que eu falei que a degenerescência desse ponto era 4, ela é levantada e vira 2. Então, esse cone se divide em 2 outros cones, que agora são chamados de cones de Weyl, porque a hamiltoniana que vai descrever esse sistema lembra muito a hamiltoniana de Weyl. E esses cones, eles sim são protegidos por topologia. Por quê? Porque se eu calcular, lembra que eu introduzi essa quantidade, que é a derivada da curvatura de Berry? Então, se eu fizer uma esferinha aqui ao redor desse ponto e calcular essa integral, eu vou achar esse número C, que eu vou chamar de quiralidade do cone, como sendo 1. Então, para esse é 1. Se eu calcular para esse aqui, eu vou achar menos 1. E se eu fizer a mesma conta para o cone de Dirac, eu acho 0. Por que eu acho 0? Porque no cone de Dirac, esses 2 cones de Weyl eles estão superimpostos no mesmo ponto e as quiralidades se cancelam. Então, por eu ter quiralidade 0 aqui, esse cone não é protegido por topologia, mas esses são. Então, como que eu posso me livrar desses cones? O único jeito de eu me livrar desses cones é se eu colocar eles no mesmo lugar. E aí eu posso gapear. Então, a gente diz que a gente só pode se livrar desses cones por aniquilação. Uma outra coisa importante é que sempre que eu sempre tenho que ter pelo menos 2 cones com quiralidade oposta, para que quando eu somar, a quiralidade líquida do sistema seja 0, que é o que eu tinha antes. Então, isso aqui é um teorema importante que recebe o nome de teorema de duplicação de Fermi. E esse cenário em específico é o cenário mais simples que a gente pode ter, tá? Que um cone de Dirac dá origem a apenas 2 cones de Weyl. E esse semimetal que a gente obtém, é o chamado semimetal de Weyl, é magnético. Tá? E esse é um dos grandes interesses do QETS. Esse semimetal magnético ele não acontece muito facilmente na natureza. Então, um dos grandes interesses é produzir esse material a partir de outros materiais. Então, um jeito de fazer isso, eu vou mostrar, é com luz, que a gente pode pegar um material de Dirac e transformar num semimetal de Weyl. E a gente também tem como característica observável desses cones os estados de superfície, e agora esses estados de superfície eles vão sempre conectar as projeções dos cones de Weyl, e eu não posso me livrar desse estado por perturbações na hamiltoniana se eu não overlapar esses cones. Tá? Então, esses estados são bastante robustos, e eles recebem o nome de arcos de Fermi. Agora, existem outros cenários. Em vez de quebrar a reversão temporal e manter a inversão, eu posso fazer o contrário. Eu posso escolher quebrar a reversão temporal e manter a inversão. Nesse caso, a situação é um pouco mais complicada, porque um cone de Dirac ele tem que se quebrar em pelo menos 4 cones de Weyl. E por que isso acontece? Por causa da maneira como a quiralidade se transforma por reversão temporal ou por inversão. Né? No caso aqui, vamos olhar para esse cone aqui que está em momento K1. Então, o sistema tem reversão temporal. O parceiro dele vai estar em menos K1. Só que a quiralidade, ela é par por reversão temporal. Então, se esse cone tem quiralidade menos 1, o parceiro dele tem quiralidade menos 1 também. Então, não vai somar a 0. Então, para se livrar desse problema, para obedecer ao teorema de duplicação de Fermi, a gente precisa de pelo menos mais um par, com quiralidade oposta. Tá? E, de novo, nesse sistema, se a gente medir a superfície, usando ARPS, por exemplo, a gente vai ver estados na superfície que vão conectar cones com quiralidade oposta. Tá? A gente pode... desculpa, eu esqueci de falar. Nesse caso, é um semimetal de Weyl não magnético. E a gente pode quebrar as duas simetrias e ver o que acontece. Né? Nesse caso, a gente obtém um semimetal de Weyl genérico. E é interessante agora que, porque a gente não tem mais inversão nem reversão temporal, a gente não tem mais a restrição de que um cone e o parceiro dele tem que estar na mesma energia. A gente pode separar os cones tanto em momento quanto em energia, se a simetria do sistema permitir. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, isolar um desses cones perto do nível de Fermi, daí a gente tem outros observáveis que aparecem. A gente pode ter corrente que flui de um cone para o outro. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Então, eu acho que, pelo que eu mostrei nesses slides até agora,
fica clara a mensagem de que se a gente controlar a simetria do sistema, a gente pode controlar a topologia que esse sistema tem. E agora eu quero ver como fazer isso com a luz. Tá? Então, antes de discutir como usar a luz para manipular a topologia do sistema, deixa eu mostrar com um pouquinho mais de detalhes como que a gente lida com o semimetal de Dirac. Então, o que eu usei é o modelo mais simples que você pode construir para obter uma estrutura de bandas do tipo semimetal de Dirac. E o que eu tenho são elétrons copiando numa rede tetragonal. Então, vamos considerar uma rede tetragonal que está ilustrada aqui, em que eu tenho 2 orbitais por sítio. E daí, os elétrons podem hopear de um sítio para o outro no mesmo plano, com parâmetro de hopping que eu chamei T, e também entre os planos, com um hopping que eu chamei de T'. Tá? Então, esses processos estão ilustrados aqui na Hamiltoniana. Eu tenho também uma energia por sítio, e eu vou carregar essas matrizes, que são as matrizes de Pauli, no espaço de spin e no espaço orbital. Então, essa quantidade aqui é uma matriz 4x4. Tá? Então, minha Hamiltoniana é 4x4. Então, é um modelo mínimo de 4 bandas para o meu sistema. O que acontece se eu diagonalizo essa matriz e ploto as bandas? Isso é o que eu encontro. Então, eu tenho 2 bandas. Por que não 4? Porque cada uma delas é duplamente degenerada. E essas bandas, elas se encontram numa linha. Então, eu tenho uma linha de nodos. Então, ainda não é um semimetal de Dirac. Qual que é o ingrediente que está faltando aqui? É o acoplamento spin-órbita. Quando a gente introduz o acoplamento entre diferentes orbitais de sítios primeiros vizinhos, que está mostrado aqui, a gente levanta essa degenerescência, exceto em 2 pontos. E está aqui o espectro que a gente obtém. Então, a gente vê que tem um nodo de Dirac aqui e um outro nodo de Dirac aqui. Então, esse é um semimetal de Dirac. Ok. Só que onde que esses nodos acontecem? Né? Nesse modelo em específico, os nodos eles estão na direção do eixo KZ, e esses pontos satisfazem essas 2 condições. É fácil de mostrar a partir dessa Hamiltoniana. Eu não vou mostrar aqui por causa do tempo, mas se alguém quiser saber detalhes, eu posso mostrar no final. E a questão é que esses 2 pontos têm que satisfazer essas 2 condições. E é claro que eu nem sempre, dependendo dos parâmetros que eu escolho, nem sempre consigo satisfazer essas 2 condições. Então, eu posso montar aqui um diagrama de fase para o meu sistema. Então, se essa quantidade m-2t sobre t' tiver entre -1 e 1, eu tenho o semimetal de Dirac, que eu mostrei. Mas se eu faço ela ser tanto maior que 1 quanto menor que -1, eu vou para fases de isolantes, que infelizmente aqui são isolantes comuns, tá? E como eu disse, a fase que eu estou interessada é essa região aqui do meu diagrama de fase, que é a fase de semimetal de Dirac, e como eu mencionei antes, é uma fase que ela é protegida nesse modelo por rotação de π por 2 ao redor do eixo Z, que a gente chama de C4Z. E por que isso acontece? Então, de maneira breve, porque se eu calcular os autoestados nesses pontos em que os cruzamentos acontecem, os autoestados da Hamiltoniana, eles são também autoestados desse operador, com autovalores distintos, o que não permite que eles se misturem e abram um gap. Então, é isso que significa dizer que os cones são protegidos por simetria cristalina, nesse caso, é uma simetria do cristal, que é C4Z. E bom, já que simetria ela tem um papel tão importante para a gente aqui, vamos brevemente olhar as simetrias desse modelo. Tá? Então, como eu disse, é um modelo que está definido no tetraedro. Então, o grupo de simetria do sistema é o grupo de simetria do tetraedro, que é o grupo pontual que a gente chama de D4H. A gente tem 16 operações de simetria, que a gente pode dividir em 3 grupos: rotação, inversão e espelho. Quais são as rotações? Eu tenho rotações ao redor do eixo Z, então tanto de π quanto de π por 2, tá? Então, se eu pegar esse ponto e rodar por π, eu venho para cá. Se eu pegar esse ponto e rodar por π, eu venho para cá. E o sistema é mapeado nele mesmo. A mesma coisa se eu rodar por π ao redor tanto do eixo X quanto do eixo Y, ou se eu rodar por π ao longo dessas diagonais aqui, ao redor dessas diagonais. Então, são essas as rotações. Eu também tenho inversão. O que é inversão? É trocar R por -R, ou K por -K. Então, se eu pegar esse ponto, o parceiro dele por inversão é esse ponto. Então, todos os pontos da rede são mapeados, a rede mapeada nela mesma por inversão.
E se eu combinar a inversão com cada uma dessas rotações, ou seja, eu rodo e depois inverto, eu obtenho os espelhos, as simetrias de espelho. Então, um exemplo é o espelho que eu chamo de MX, que é como se eu posicionasse um espelho no plano YZ, e o que ele faz é trocar x por menos x, então esse ponto aqui sobre espelho vai para o ponto aqui para trás. E eu tenho todos os outros possíveis espelhos, então em x, y, z, que vem das rotações em C2Z, C2x, C2y, eu tenho os espelhos na diagonal. Eu também tenho simetria de reversão temporal, porque o meu material é não magnético. Então, são essas todas as simetrias que eu tenho no material. E, de novo, eu insisto que se a gente controlar essas simetrias, a gente controla a topologia do sistema. Então, agora vamos ver como que a gente controla essas simetrias. Então, em particular, eu estou interessado aqui em controlar essas simetrias com luz. Uma luz circularmente polarizada, para mim, já seria o suficiente para ter a transição semimetal de Dirac para semimetal de Weyl, que eu mostrei antes. Por quê? Porque ela quebra a reversão temporal. Mas aqui eu estou interessado nesse tipo particular de luz, que chama luz bicircular, que nada mais é do que uma combinação de duas luzes circularmente polarizadas, tá? Então, aqui eu escrevi o potencial vetor dessa luz. Então, eu tenho uma contribuição, que é uma luz circularmente polarizada para a direita. Ela tem frequência nr-ω, e outra luz que é circularmente polarizada para a esquerda, então, com frequência diferente, nl-ω, mas a razão dessas frequências é um inteiro, e já vai ficar claro por que eu preciso dessa condição. Então, quando eu combino essas duas luzes, o que eu encontro? Eu encontro um campo elétrico, que agora tem uma dependência espacial, bem característica. O perfil do meu campo elétrico, ele descreve figuras de Lissajous. Aqui está um exemplo quando a razão dessas frequências é 2. E por essa razão ser inteiro, eu tenho garantida a periodicidade do meu campo. Então, nota que o meu campo tem helicidade. Se eu aplicar a reversão temporal, eu me desloco no sentido contrário. Então, essa luz quebra a reversão temporal, assim como a luz circularmente polarizada. Mas eu também quebro outras simetrias. Por exemplo, posso quebrar a simetria C4Z, que eu falei antes, porque se eu pegar esse padrão e eu rodar por π sobre 2, é isso que eu obtenho. E a gente vê que eles não são iguais mais. Então, a grande vantagem desse tipo de luz é que eu posso, controlando os parâmetros dela, quebrar não só a reversão temporal, mas várias outras simetrias espaciais que a luz circular não consegue quebrar. E aqui, só para dar outros exemplos, eu posso escolher diferentes razões dessa frequência, e os padrões que eu obtenho são diferentes. E também, eu não comentei, isso aqui vai ser importante também, se vocês repararem, tem um θ aqui. Esse θ é a diferença de fase desses dois feixes. E esse θ vai controlar para a gente o quanto esse padrão está rodado no espaço. Então, θ igual a 0 é o padrão em azul. Se eu faço θ finito, esse padrão roda. Isso também pode ser usado para quebrar simetrias, como vai ficar mais claro daqui a pouco. E só a título de curiosidade, eu consigo reproduzir os casos limites de polarização circular ou linear se eu escolhesse a razão sendo 1 ou menos 1. Tá? Agora, a questão é como que a gente usa isso para manipular o sistema? É bastante simples e é uma técnica muito importante na matéria condensada, que recebe o nome de engenharia de Floquet. Então, a gente começa da hamiltoniana inicial, que eu mostrei nos alguns slides passados aqui, só para lembrar, essa era a dispersão de bandas, e a gente liga o campo agora. O que significa ligar o campo? A gente vai substituir o K, nessa hamiltoniana, por K mais o potencial vetor da luz. E a gente tem uma hamiltoniana, então, que agora é explicitamente dependente do tempo. Aí você pode falar, bom, agora então complicou, né? Porque a gente não tem mais uma hamiltoniana que é estacionária. Mas não, porque esse campo, ele tem a particularidade que ele é periódico. E se ele é periódico, eu posso fazer uma teoria de perturbação em 1 sobre ômega, onde ômega é a frequência do campo, e eu obtenho uma hamiltoniana efetiva para o sistema, que é agora uma hamiltoniana independente do tempo. E ela recebe o nome de hamiltoniana de Floquet. Esse é um modelo, é uma maneira padrão de lidar com esses sistemas, que são sistemas que são excitados periodicamente, tá? Por um campo externo. E essa hamiltoniana efetiva, pulando todos os detalhes da derivação, ela tem basicamente duas contribuições.
Então, a primeira contribuição aqui é a média temporal dessa hamiltoniana. E o que esse termo faz? Esse termo ele não quebra simetria, não quebra a degenerescência desse estado, ele só desloca os cones de Dirac. Então, esse aqui é o corte dessa figura ao longo fazendo Kx e Ky igual a zero. E se eu ligar a luz, é isso que acontece. Então, eu tinha os meus cones aqui, eles se movem um pouquinho para dentro. Tá? Esse movimento vai ser tão maior quanto mais forte for o meu campo, a magnitude do meu potencial vetor. E esse outro termo? Esse outro termo é um termo novo que aparece, que é um termo induzido pela luz, que eu chamo de termo de massa. É um abuso de notação, só porque o que eu queria dizer é que esse termo, em alguns casos, ele pode gapear esse cone de Dirac, por isso termo de massa. Mas é importante que esse termo que aparece por causa da luz, ele é o termo que vai quebrar as simetrias do meu sistema, e ele é o termo que vai quebrar essa degenerescência e vai permitir que o sistema sofra uma transição de fase de um semimetal de Dirac para um semimetal de Weyl. Tá? Esse é um termo que vai depender muito de qual que é a direção de incidência da luz e qual que é a diferença de fase que eu escolho, a razão de frequência e assim vai. Ele é caracterizado completamente pelos parâmetros do meu campo. Então, deixa eu mostrar um exemplo do que acontece, né, na prática. Então, aqui eu repeti a minha estrutura de bandas, eu fiz um corte, de novo, para Kx, Ky igual a zero, e só a título de comparação, vamos aplicar primeiro uma luz circularmente polarizada ao longo da eixo Z. O que acontece? Bom, o que eu obtenho é que eu quebro essa degenerescência das bandas, e agora veja que cada cone desse se dividiu em dois outros cones, são os dois cones de Weyl. Então, eu fui de um semimetal de Dirac para o semimetal de Weyl. E se a gente analisar sistematicamente as simetrias do modelo, como eu já disse antes, sem a luz, são todas as simetrias que eu tenho, as 16 espaciais, mais todas elas combinadas com reversão temporal. E na presença da luz, eu quebrei várias dessas simetrias. Em particular, eu quebrei reversão temporal. Você vê que reversão temporal ela não está aparecendo mais combinada com todas as operações de simetria. Ela ainda pode ser combinada com algumas simetrias de rotação, por exemplo. Porque se eu aplicar rotação de π por 2 ao redor de x nesse material, a crialidade do campo muda. Então, se eu aplicar de novo, depois disso, reversão temporal, a crialidade volta ao normal. Então, reversão temporal vezes rotação, nesse caso, é uma simetria ainda. Mas a questão é que várias simetrias se quebraram, e por causa da quebra da reversão temporal, a gente tem essa quebra de degenerescência aqui. E se eu aplicar... Opa, esqueci, verdade. O que mais que a gente pode fazer de interessante com a luz, além de quebrar essa degenerescência? Né? A gente pode mover os cones de Weyl ao longo da minha zona de Brillouin, dependendo da intensidade que eu escolho para esse campo. Então, aqui para ilustrar, eu estou olhando para essa dispersão de cima, tá? Então, aqui está o meu eixo KZ, e aqui está o meu eixo KX, e KY é sempre zero. Então, se eu estou em KX igual a zero, nesse ponto aqui, eu tenho os dois cones de Dirac, né, com o meu material inicial. Então, eu chamei esse ponto de P está aqui, e o Q está aqui. Quando eu ligo, isso é para A igual a zero, ou seja, sem luz. Quando eu ligo a luz, como a gente já viu, esse cone vai se dividir em dois. E é por isso que eu tenho uma linha azul e uma linha vermelha. Esse cone também se divide em dois, então uma linha azul e uma linha vermelha. E aí, para esse valor específico do A, por exemplo, A 1,05, aqui está a minha estrutura de bandas. Agora, sem ser o corte, é 3D. E aí, esses pontos aqui, que eu chamei de P' e P duas linhas, Q' e Q duas linhas, eles estão mapeados aqui. Então, você vê que os cones de fora eles seguem a linha azul, os cones de dentro seguem a linha vermelha. Se eu continuar aumentando a intensidade do campo, eu ando nessas linhas, até que eu chego nesse ponto aqui. O que acontece nesse ponto? Nesse ponto, esses dois cones de dentro se encontram, e lembra, pelo teorema de proteção dos cones de Weyl, quando eu coloco dois cones no mesmo ponto, eles gapeiam. Então, eu perco dois cones aqui, mas eu fico com os outros dois. Tá? Então, por isso que agora eu só tenho, a partir desse ponto, só tenho a linha azul. Se eu continuar aumentando a intensidade do campo, vai chegar um momento em que esses cones também se encontram. E aí, quando isso acontece, eu gapeio completamente o sistema. Infelizmente, quando isso acontece,
eu vou para um estado de isolante trivial e não topológico. Tá? Mas é muito interessante que a gente pode mover os cones assim, só usando a intensidade da luz. Mas, como eu disse, o meu interesse é nesse tipo de luz bicircular, porque eu tenho mais controle sobre o sistema. Então, deixa eu mostrar o que acontece, né? Agora, se a gente parte do nosso semimetal de Dirac original e liga uma luz bicircular paralelo com o eixo Z. Se a gente olhar só para a banda, a gente vai ver que o resultado é bem parecido com antes. A gente tem 2 cones de Weyl emergindo de cada cone de Dirac. Mas se a gente olhar para a análise de simetria do sistema, a gente vê que as possibilidades são muito maiores que antes. Então, aqui, por exemplo, se eu uso a luz bicircular, eu, dependendo da diferença de fase que eu escolho para o meu feixe, eu quebro simetrias diferentes e eu posso, eu posso ter no meu sistema grupos de simetrias distintos. Se eu fizer... Por que isso é importante, né? Vou explicar. Porque se eu fizer essa análise de simetria de uma maneira bem mais sistemática, então considerando luz circular versus luz bicircular em diferentes direções, e aqui eu escolhi 2 direções específicas, que é a direção Z, e essa direção perpendicular à superfície 1, 2, que é importante para o caso do arseneto de cádmio. Se eu fizer essa comparação, essa análise de simetria, eu vejo que sempre que eu tenho luz bicircular, eu tenho muito mais opções de quais simetrias eu posso quebrar e, consequentemente, qual grupo de simetria eu tenho no meu material final. Então, se você olhar, por exemplo, no caso bicircular perpendicular a essa superfície, eu tenho 3 grupos distintos que eu posso induzir. E por que isso é interessante? Né? Porque a gente acabou de ver o bom que a gente viu que é legal, a gente tem a transição topológica, mas parece, o resultado é muito parecido em termos de bulk. Mas o resultado, por simetria, o resultado na superfície do material pode ser bastante diferente. Então, esse controle tem um impacto particular nos estados de superfície. E aí eu escolhi 2 casos aqui para ilustrar. Então, vamos olhar luz circularmente polarizada versus luz bicircular, para o caso em que a nossa diferença de fase aqui é 0, né? Então esse padrão azulzinho. Então, se a gente tem luz circular, eu tentei fazer um esquema de onde vão estar os cones. Então, a gente tem um cone de Weyl que aparece desse bolinha vermelha. Então, os cones aparecem na diagonal do cubo, tá? Então, é Kx igual a Ky, que não é mais 0. E o parceiro dele, então, vai estar na posição que é inversamente simétrica. Então, tá aqui nessa setinha vermelha. E o outro cone, ele vai aparecer em menos Kx menos Ky, e o parceiro dele está na posição inversamente simétrica. Se eu olhar de cima aqui nessa superfície amarela, é isso que eu vejo. Então, eu tenho esses 2 pontos aqui, a bolinha azul e a cruzinha vermelha, eles são projetados no mesmo ponto. E esses 2 pontos aqui também são projetados no mesmo ponto. Só que vamos analisar a quiralidade. Vamos supor que a quiralidade desse ponto seja 1. Como esse ponto, a cruzinha, é inversamente simétrico a esse ponto, a quiralidade dele é menos 1. E esse ponto? Bom, esse ponto vem do mesmo cone de Dirac. Então, esses 2 pontos têm que ter quiralidade oposta, porque quando eu somo no cone de Dirac tem que ser 0. Então, se aqui eu tenho mais, aqui é menos, aqui tem que ser mais e aqui vai ser menos. Então, esses pontos que estão projetados na mesma posição aqui, eles têm a mesma quiralidade. Tá? Então, aqui vai ser mais e aqui vai ser menos. E como eu tenho 2 pontos, eu vou ter 2 arcos de Fermi no meu sistema. E se eu agora aplico uma luz bicircular? Também perpendicular a essa superfície 1, 2. Bom, agora a situação um pouco mais rica, porque os meus cones eles não estão mais numa determinada superfície, tem 2 superfícies aqui, elas estão relacionadas por uma rotação ao redor dessa direção, que é x menos y. Eu tentei desenhar de maneira esquemática aqui, mas eu confesso que pode estar um pouco difícil de enxergar. Mas se eu olhar para essa superfície aqui, amarelinha, o que eu vejo é a seguinte projeção. Então, eu tenho um cone aqui,
parceiro dele está nessa outra superfície, e um outro cone que aparece aqui, e o parceiro dele está aqui. Esses cones têm quiralidades opostas, assim como esses dois, e agora o arco de Fermi que vai conectar esses dois pontos, ele está nessa direção, são os arquinhos verdes. Então, a gente vê que nesses dois casos, os arcos de Fermi são bastante diferentes. Então, em princípio, se eu usar ARPS, que agora vai ter que ser ARPS resolvido temporalmente, eu vou ver essa diferença. Tá? E eu também posso, usando dessas propriedades simétricas da luz, eu posso destruir os arcos de Fermi em algumas das superfícies e criar em outras superfícies. Então, eu tenho um grau de controle alto no meu sistema. E eu acho que era essa a mensagem principal que eu queria passar, que a luz é uma ferramenta muito poderosa para manipular propriedades eletrônicas do material, em particular propriedades topológicas, e a luz bicircular, em específico, dá para a gente um controle muito grande, muito maior do que uma luz circularmente polarizada, porque eu posso manipular várias simetrias espaciais. E, como resultado disso, eu posso observar o resultado desse controle nos estados de superfície do material. E era isso que eu tinha para dizer. Obrigada pela atenção e vou ficar feliz em responder perguntas agora. Muito obrigado, Thaís. Então, a gente abre a sessão de perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Pode escrever no chat. Talvez eu possa começar, então. Você mencionou que uma possibilidade de ver esses estados de superfície seria usar ARPS resolvida no tempo. Quais são as técnicas experimentais de detectar os simetais de Weyl nesse tipo de sistema de flow? Que é possível usar, por exemplo, a própria luz para detectar a quiralidade dos cones de Weyl? Então, é uma ótima pergunta. É uma coisa que a gente está discutindo no grupo também, porque a gente quer fazer os experimentos para detectar. Então, o ARPS, na minha cabeça, é o candidato mais natural, assim, porque quando você tem estado de superfície, o que você usa é ARPS, mas tem a dificuldade de ter que ser um ARPS que é resolvido no tempo. Porque eu vou estar usando um laser, que é um laser pulsado, então tem essa dificuldade. Mas talvez propriedades de transporte também possam ser usadas. E aí, um exemplo é a geração de segundo... Bom, na verdade, um exemplo é a geração de segundo harmônico, porque eu vou quebrar a simetria, certo? Então, se eu agora jogar um laser no material e filtrar, ou, sei lá, jogo o laser uma frequência ômega, um laser de prova, né, e filtro o resultado em frequência 2 ômega, esse resultado diz para a gente quais as simetrias que eu tenho no sistema. E aí eu vou ter resultados diferentes dependendo de como eu manipulei meu sistema anteriormente. Porque, como a gente pode ver aqui, a gente quebra diferentes simetrias. Então, isso apareceria de maneira natural em experimento de segundo harmônico. Então, eu acho que essas são as duas possibilidades assim, mais promissoras no momento. É a ARPS e geração de segundo harmônico. A gente também está vendo se tem alguma implicação em propriedade de transporte, mas a gente está começando a pensar nisso. Né? Dimitri tem uma pergunta? Sim, eu tenho, na verdade, algumas perguntas ignorantes sobre propriedades de isolantes topológicos. Primeiramente, o Rodrigo já perguntou sobre experimento, mas qual é a situação geral com isolantes topológicos? A gente pode dizer que a existência desse material foi confirmada experimentalmente, eles existem, e, Sim. em particular, no seu exemplo, já existem alguns materiais que você explicou muito bem como, talvez do ponto de vista teórico, a gente pode construir um material tipo isolante topológico, mas isso foi já confirmado experimentalmente ou não? Sim, sim. Existem vários exemplos, sim. Por exemplo, aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Semimetal de Dirac, que já é bastante conhecido, que o arseneto de cádmio e o sódio bismuto
eles são semimetais de Dirac, isso é consenso. Assim. Tem outros materiais que eu não citei, por exemplo, o material que é com arsênio e tântalo, eu não sei como fala em português, mas é um semimetal de Weyl também, todo mundo reconhece como semimetal de Weyl, então acho que isso é escrito em pedra já, tá? Então tem evidências experimentais suficientes. E como que eles sabem, como que eles detectam, é justamente pelos estados de superfície, é detectado via ARPS. Ok, muito bem. Então, talvez, a próxima pergunta é sobre estados de superfície. Você explicou a imagem no espaço de momento, né? Como, por exemplo, que existem modos de massa zero, tem esses pontos especiais nos cones do Dirac, o Weyl, né? Como que a gente sabe que esses modos são na superfície, na verdade? Bom, acho que pela técnica experimental mesmo, porque quando você usa ARPS, você está varrendo a superfície. Então, é porque eu já vi essas imagens, né, de cones de Dirac várias vezes, e eu quero saber também quais são como eu posso interpretar. Então, você diz que só desta imagem, do espectro, eu não posso concluir que esse modo é o modo da superfície e o modo do bulk. Entendi. Você está perguntando, eu acho que, se eu entendi corretamente, você está perguntando se você olha para a superfície e você vê um cone desse, é isso? Isso, exatamente. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Eu não disse aqui, mas se você tem, por exemplo, um isolante topológico, e aí você conecta ele no isolante normal, nessa junção entre os dois, você vai ter uma transição, e essa transição ela acontece com um estado de superfície que tem a forma de um cone de Dirac. Então, quando você faz, por exemplo, você pega um isolante topológico, você olha para o ARP, você vai ver esse cone lá. Então, é assim que eles sabem que o material é isolante topológico. É uma das maneiras, né? Outra maneira é calcular a resistividade, ver, por exemplo, o efeito Hall anômalo, né? E o efeito Hall quantizado. Ok, o fato que esses modos, na verdade, os próprios cones de Dirac são, de alguma forma, medidos na superfície, é isso? Isso, quando você tem... Sim, porque você pode ter... Existem duas ocorrências desse cone de Dirac. Você pode tanto ter esse cone de Dirac na intersecção entre um semimetal, um isolante topológico e um isolante normal. Tá? Então, você tem um estado de superfície que se parece com um cone de Dirac. Ou você pode ter esse estado no bulk do material, tem que ser no caso de um sólido tridimensional. E aí, quando isso acontece, quando você tem esse cone no bulk e perto da superfície de Fermi, nesse caso você tem um semimetal. E aí, como que você detecta que você tem um semimetal? É você vê os arcos de Fermi na superfície. Você não vê o cone na superfície, mas você vê os arcos que vão conectar as projeções desses cones na superfície. Ok, então a minha próxima pergunta é exatamente sobre os arcos de Fermi. O que exatamente são esses arcos? Eles não são o Locke do energia zero, né? Eles representam alguma outra coisa. Sim, eu acho que um jeito... Bom, deixa eu tentar explicar do jeito que eu entendo aqui. Então, vamos olhar para essa figura, certo? A gente tem o nosso sólido com os dois cones de Weyl aqui. E vamos fazer corte dessa figura agora. Então, eu vou escolher... Deixa eu ver. Eu vou escolher um KX fixo e eu vou olhar planos KYKZ. Então, quando eu tô... Porque é... Oi? Pode repetir? Não te ouvi, desculpa, cortou. Não, acho que talvez foi alguém ligou o microfone por engano. Tudo bem. Então, vamos olhar para esse cubo e fazer esse corte no plano YZ, tá? Então, se eu pegar uma fatia que está antes desse cone, a gente sabe que a quiralidade vai ser 0. Conforme eu chego nesse cone, que ele é um monopolo da curvatura de Barry, a quiralidade vai mudar para 1. Se eu estou no meio desses cones aqui, então, e eu considero essa fatia bidimensional, eu vou ter estados na superfície dessa fatia, tá? Igual no isolante topológico que eu mostrei aqui. Cadê? Aqui. Então, imagina que essa fatia agora vai estar em pé, está no plano YZ, e entre os dois cones eu tenho esses modos de corrente na superfície. Tá? Então, eu tenho
isso acontece em todo esse meio entre os dois cones. Tá? Eu tenho corrente na superfície. Então, se eu escolho só uma superfície, em particular a superfície de cima, o corte desses modos de corrente é o que está representado nessa linha amarela. Então, o que está acontecendo? Eu tenho transporte de corrente aqui, então são estados em que os elétrons podem viajar por aqui. Esses estados estão conectados com o cone de Weyl, então eles podem viajar por aqui, entrar no material pelo cone de Weyl, viaja na superfície de volta e volta aqui. Então, são como se fossem caminhos no meu material. Então, esse plano de cima não é no espaço de... Não entendi. Esse plano de cima está no espaço de... Momento. De momento, ainda, Momento. ok. Uhum. Ok, então, provavelmente eu posso, por exemplo, calcular a função de onda e posso ver esse Fermi como, talvez, singularidade da função de onda, não? Sim, você pode... Você pode... Um fluxo, né? Uma linha de fluxo que conecta dois. Sim, você pode, por exemplo, fazer... Dois pontos. Uhum. Você pode considerar o sólido e você abre, considera condições periódicas em Y e Z e abertas em X, e daí você vai achar em X estados que são localizados na superfície, mas você vai ver que esses estados localizados na superfície, se você andar no plano XY, eles vão conectar esses dois pontos aqui. Ok, muito obrigado, foi muito interessante a palestra. Obrigada pelas perguntas. Eu tenho uma pergunta no chat. O César Rezende dá parabéns pela palestra e pede para você dar mais indicações de livros sobre o tema. Você já falou do livro do Vanderbilt, tem mais algum preferido? Tem, peraí. Tem vários reviews que eu acho que são muito bons. Eu posso, se você quiser... quem que fez a pergunta? Desculpa, eu não ouvi o nome. É o César Rezende. Oi, César. Se você quiser, pode me mandar um e-mail que eu te mando uma lista de materiais que eu acho interessante. Então, tem o review do Peter Armitage, por exemplo, que ele fala só de semimetais de Dirac e de Weyl. É bastante denso, mas eu gosto, é bastante interessante. Tem um colóquio do Kane, eu acho que é do Kane, que é muito bom também. Eu posso passar todas essas referências. Mas o Vanderbilt tem um lugar especial no meu coração. Eu realmente recomendo esse livro, eu gosto muito dele. Certo, ele disse que vai mandar um e-mail para você depois. Então, quem quiser fazer mais perguntas pode se inscrever pelo chat ainda, mas eu queria pedir para todo mundo que puder ligar o vídeo agora, que a gente vai registrar, tirar uma foto dos participantes. Legal. Talvez possa perguntar sobre parte experimental também. Esse laboratório Ames, eu já li algumas notícias sobre resultados recentes, mas alguém tem planos, por exemplo, de tentar estudar esse tipo de isolantes topológicos com luz no laboratório? Sim. No caso, não vai ser feito no laboratório de Ames, mas em Los Alamos, então tem um grupo que faz parte do CATS também, que é o grupo do Dmitry Yarotsky, em Los Alamos, e ele está muito interessado em fazer isso. Então, o material que a gente tem em mente para fazer esse tipo de pesquisa, na parte experimental, é o arseneto de cádmio, e é muito interessante que o modelo que eu mostrei aqui, esse modelo ele pode ser mapeado no modelo mínimo para o arseneto de cádmio por uma transformação unitária. Então, é bem parecido. E eu fiz a análise já para o arseneto de cádmio, assimetrias e tal, e a gente vai tentar ver se a gente consegue ver experimentalmente as assinaturas. Tem outra coisa que eu não mencionei, que é muito interessante também, que também é uma consequência desse controle das simetrias, que em vez de começar com semimetal de Weyl ou de Dirac, deixa eu voltar lá. Em vez de começar com semimetal de Dirac, a gente pode aplicar tensão no arseneto de cádmio, e o que acontece é que a gente gapeia esses dois cones. Mas a gente gapeia esses cones e a gente vai para o estado de isolante topológico, e não isolante trivial, porque a inversão de bandas que a gente tinha no caso do semimetal de Dirac permanece.
quando a gente aplica strain, tensão. Então, a ideia é que a gente pode aplicar a tensão e depois disso aplicar a luz. A gente não precisa também aplicar a tensão e aplicar a luz, pode fazer um filme fino, que ele vira isolante topológico também. E aí, por que é interessante começar do isolante topológico? Porque daí a gente pode focar só nos estados de superfície. Então, se a gente começa no isolante topológico, a gente vai ter os cones na superfície, que a gente estava comentando, porque é a interface entre isolante topológico e isolante normal, que é o ar. E se a gente aplica a luz, dependendo das simetrias que a gente quebra, a gente pode tanto mover esses cones na superfície, quanto gapear alguns deles e fazer eles voltarem em algumas outras superfícies. E a gente pode também induzir, nesse caso particular, que a gente vai para esse grupo 2, duas linhas, que é reversão temporal vezes rotação, a gente pode induzir um tipo de fase que é chamado de isolante de Axion, que está na moda também, mas é uma outra conversa, é tópico para outra palestra, porque tem muito a se falar desse material, para mim ainda é um pouco complicado de falar sobre isso, mas existem várias opções, várias coisas interessantes que a gente pode fazer com o material. Então, a gente está investigando outras linhas para o projeto também. Então, já temos a foto. Eu queria, então, encerrar o seminário, agradecer a Thaís mais uma vez pela excelente palestra, muito didática. E Obrigada. agradecer aos participantes. E semana que vem a gente volta na sexta-feira com mais um seminário. Obrigado. Obrigada. Boa tarde para todo mundo.